o governo, porventura, convenceu-se que bastava fazer umas ameaças por um lado e fazer umas declarações mais ou menos empoladas, como foram feitas pela Ministra do Trabalho, para que os trabalhadores se aquietassem, as suas organizações desistissem de lutar. E enganou-se redondamente. E volto a dizer que, de facto, a greve geral foi uma demonstração do completo repúdio que a generalidade dos trabalhadores portugueses. E deixe-me dizer... A ventilar sempre as devidas divergências entre os números do governo e os números dos sindicatos. Não, mas posso dizer o seguinte, eu estive na manifestação. Entendi que eu devia fazer como um direito e um dever cívico. E desencontrei-me de uma pessoa na Praça do Rossio quando a manifestação estava a iniciar e, a certa altura, eu já estava em frente à escadaria, para aí a um terço, sei lá, uns 50 metros do início da manifestação, liguei para essa pessoa, ainda não tinha saído do lar do Camões. Portanto, nós estamos a falar de uma manifestação absolutamente gigantesca, onde se verificaram várias coisas, muita gente nova, um ambiente de alegria, um ambiente de disposição para combater por aquilo que é justo, que já não se via há muito tempo. Ainda assim, deixe-me contrapô-lo, porque ainda ontem... Contraponho à vontade. Ainda ontem saiu uma sondagem, e se as eleições legislativas fossem hoje... É certo que esta sondagem foi feita antes das presidenciais, mas foi feita na semana passada. Se as eleições legislativas fossem hoje, a AD ganhava. Mas isso, seguramente naquela manifestação, estavam pessoas praticamente de todos os partidos. Ou melhor, não é pessoas de todos os partidos, votantes de todos os partidos. E eu chamo-lhe a atenção, por exemplo, que a posição do Chega, na pessoa de André Ventura, foi de que nós tínhamos uma lei laboral do tempo do PREC, que é um disparate, porque não temos... A única lei que existe ainda desse tempo é a lei da requisição civil, que é muito mais do agrado dos patrões e dos governos, que era uma legislação soviética, que isto tínhamos sindicatos a mais, e está ainda o seu apaniguado Pedro Frazão a fazer um vídeo de uma das janelas da Assembleia da República a atacar a manifestação, e já André Ventura se tinha percebido que uma parte dos que ali estariam presentes eram também eventualmente votantes do Chega e que, se fosse pelo mesmo caminho, que iria perder a base de sustentação, e é por isso que nós assistimos àquele espetáculo dantesco. Aliás, permita-me que diga isto. Mas André Ventura não foi penalizado, sem ser confrontado por ninguém, nem jornalistas, nem adversários políticos, com a perfeita contradição de passar a dizer que nós estamos contra o bar aberto dos despedimentos, nós queremos defender os trabalhadores, dizendo exatamente o oposto do que tinha dito 48 horas antes. Portanto, o certo é que André Ventura passou agora à segunda fase das eleições presidenciais. Sim, mas já agora convém também assinalar que o grande objetivo dele, que parece neste momento ter sido engolido e metido na gaveta, era ser o primeiro na primeira volta. E parece que isto agora foi esquecido. Mas, de qualquer maneira, é preciso dizer que uma coisa são resultados de eleições, outra coisa é a posição que as pessoas que podem votar num ou noutro sentido têm sobre esta legislação laboral, que é, de facto, uma legislação laboral do século XIX. Acha que a concertação social está esgotada? Quem a esgotou, digamos assim, foi o próprio governo, porque também é preciso não esquecer, isto é um país em que se perdeu um bocado a memória de coisas muito importantes, como seja o que era o 24 de Abril, mas também nestas matérias. Vamos lá ver, quem fez as primeiras declarações a dizer está aqui o projeto, o anteprojeto da legislação laboral, no final de julho, com uma apresentação em PowerPoint muito bonita. Mas isto é para avançar. Nós não vamos ficar à espera da concertação social. Foi o governo, pela boca da própria Ministra do Trabalho, e, portanto, quem desde logo disse que essas reuniões da concertação social não passariam de folclore, destinado a dar uma veste, digamos, pretensamente democrática e dialogante, que ainda por cima é rasgada quando a própria UGT, por força da pressão das respectivas bases, se descarta da posição do governo e decide aderir à greve geral. E, portanto, evidentemente que quem enterrou a concertação e quem deixou absolutamente claro que este pacote laboral tem de ser mandado embora pela luta dos trabalhadores, foi até o próprio governo. Já aqui falámos de André Ventura. Se António José Seguro vencer estas eleições, na sua opinião, poderá ser mais interventivo nesta área? Poderá fazer pressão sobre um governo da AD? Eu acho que é preciso que os trabalhadores e as suas organizações também não alimentem ilusões legalistas. Estas grandes batalhas vencem-se sobretudo na rua, nas empresas, nas fábricas, nas escolas, e não tanto pelo simples jogo legalista. Mas que Presidente da República é que seria melhor agora, para... é óbvio... Apesar de não ter poder legislativo, a que Presidente da República é que seria melhor para os trabalhadores numa ótica de pressão ao governo?
não é um problema de pressão ao governo, mas é um problema de não deixar passar. Vetar uma lei destas. Exatamente, e mandar para o Tribunal Constitucional, porque, por exemplo, medidas como aquela que determinam que a partir de agora se podem fazer despedimentos ilegais desde que se paga, porque o empregador, o patrão, pode sempre opor-se à reintegração dos trabalhadores, mesmo que o Tribunal tenha declarado que eles foram ilegalmente despedidos, ou seja, o despedimento é ilegal, mas é eficaz para o trabalhador na rua. Essa norma afigura-me-se absolutamente inconstitucional. Por exemplo, o enfraquecimento das garantias de defesa de quem é erguido num processo disciplinar que este diploma legal também impõe é manifestamente inconstitucional. E a própria revogação da lei do artigo do Código que foi introduzido em 2023, pondo cobro àquele golpe de fazer um despedimento coletivo para pôr trabalhadores na rua, para depois ir, uns meses depois, contratá-los através de uma empresa de trabalho temporário ou prestadora de serviços, contratados por metade dos salários e com antiguidade zero e vínculos precários, e que passou a proibir isso, e agora este diploma legal revoga isso. Este projeto de diploma é manifestamente inconstitucional. Como já agora, e para terminar, manifestamente inconstitucional é a revogação que o Governo faz à sorrelfa, porque é outra das coisas que também caracteriza este Governo, é disfarçadamente revoga o número 10 do artigo 285 do Código, que garante aos trabalhadores de segurança, da restauração, da limpeza, que trabalhavam numa dada empresa, ao serviço de uma empresa prestadora de serviços, quando chega ao fim o prazo desse concurso e a empresa beneficiária faz um novo concurso, a que ganha era obrigada, era e é, atualmente ainda, obrigada a herdar, digamos assim, os trabalhadores com a antiguidade, categoria e vencimento. E esse artigo agora é revogado, o que permite lançar para a precariedade completa. Estamos a falar de dezenas e dezenas de constitucionalista que esta lei deveria ser vetada ou enviada para o Tribunal Constitucional por parte do Presidente da República e jamais promulgada. O Presidente da República jura defender e fazer cumprir a Constituição. Se estas normas são normas que violam preceitos e princípios constitucionais óbvios, é evidente que não é um direito ou um poder que ele tem, é um dever que qualquer Presidente da República que honra o compromisso que assume quando toma funções, é de facto e, portanto, jamais poderia promulgar a fiscalização da constitucionalidade. Esta nova lei laboral. O senhor foi um dos precursores da ilegalização do Chega. Como é que olha agora para este crescimento que tem sido sucessivo ao longo de todas estas últimas eleições e agora a passagem de André Ventura a esta segunda volta e a possibilidade de vir a ser o próximo Presidente da República? Primeiro, crescimento. André Ventura perde 111 mil votos relativamente aos resultados do Chega nas últimas eleições. Mas se formos olhar para as legislativas, o crescimento tem sido bastante constante e substantivo. Mas é em relação, estavam a falar agora, em relação a este crescimento. O crescimento não, é um encolhimento, já agora convém. Segundo, a verdade é que para as legislativas também é diferente da votação para as presidenciais. Passa com 20 e tal % dos votos, o que significa que 70 e tal % não concordam com ele. E julgo que não deverá haver grandes dúvidas, embora não se deva descansar quanto a isso, quanto ao que será o resultado da segunda volta. Já agora, se quer falar sobre a Ventura, era também interessante verificar as ligações mais expressas ou mais implícitas de André Ventura em relação à organização que hoje mesmo foi desmantelada pela Polícia Judiciária. Porque essas é que são as milícias privadas dos fascistas em Portugal, são este tipo de movimentos. Está a dizer que há ligações entre o Chega e André Ventura e este grupo 1143. Quem esteve na manifestação, por exemplo, do 25 de Abril, notou perfeitamente qual é a ligação umbilical que existe. E, além do ideário que é defendido. O ideário que é defendido aqui é muçulmanos vão para a vossa terra. Muçulmanos devem ser perseguidos, muçulmanos devem merecer o tratamento que foi dado àquele cidadão na área de serviço de Aveiros, quando do 5 de outubro. E, portanto, nós o que temos aqui é um partido que é um partido fascista, e as coisas devem ser chamadas pelos seus nomes. É um partido fascista, com ideário fascista e racista, e que se apoia depois... Mas se fosse um partido fascista, como é que poderia ser legal? Essa é que é a questão. A Constituição proíbe o fascismo em Portugal. Proíbe as organizações fascistas e racistas, e por isso ele nunca devia ter sido legalizado. E por isso mesmo, como sabe, eu requeri ao Tribunal Constitucional que, perante as evidências de uma série de comportamentos, que são comportamentos racistas e fascistas, e portanto proibidos pela Constituição, o Ministério Público se mexesse a acionar os procedimentos que estão previstos na lei para que partidos e organizações que perfilham
é que não é um problema de ter opiniões, é de ter atitudes e comportamentos que induzem depois o ódio e a violência contra esses grupos de cidadãos. Quando se grita, os ciganos têm de cumprir a lei. Quando se gritem, voltem, isto não é o Bangladesh, o que se está a dizer é que essas pessoas devem ser ostracizadas, devem ser humilhadas, devem ser atacadas. Que o Chega e André Ventura têm responsabilidades, pelo menos indiretas, no crescimento destas organizações como o 1143. Alguém tem dúvidas disso? E volta outra vez ao ponto que estava. Basta ir às manifestações que se têm verificado para notar como essas forças e outras, o movimento zero dentro das forças policiais. Também voltamos ao ponto que o Chega nunca foi legalizado pelo Tribunal Constitucional. Não deveria ter sido, mas a questão nunca foi legalizado, não mesmo foi depois legalizado, do seu requerimento. Não foi legalizado, mas devia ter sido. E basta dizer o seguinte, essa complacência, e agora é importante, designadamente perante o que se passou no dia de hoje, confrontar aqueles que acham que em nome da liberdade de expressão e da liberdade de organização, em democracia se pode fazer tudo, inclusivamente pôr em causa a própria democracia, essas pessoas também devem ser chamadas à responsabilidade, porque eles próprios são também cúmplices do crescimento deste tipo de fenómeno, em que se admite que se possa livremente, em nome da liberdade de expressão, atacar, caluniar e incitar ao ódio contra grupos sociais, seja pela sua etnia, pela sua origem geográfica, seja pelo seu credo religioso, seja pela cor da sua pele, seja pelo seu sexo. Mário Machado está preso por 2 anos e 10 meses, exatamente por ter este tipo de comportamento expresso, não em relação aos cidadãos do Bangladesh, naquele caso concreto, mas em relação a mulheres. E foi por isso, e muito bem, condenado pelo Tribunal.